Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Feynman. Eu sou a Ana Júlia, faço parte da equipe de filosofia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o grande filósofo Descartes, ele que revolucionou o pensamento filosófico na época dele. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico que Descartes estava inserido, ou Descartes, né? Tanto faz, pode ser falado das duas formas. Ele estava inserido lá naquela época do Renascimento, da Reforma Protestante, em que as grandes navegações estavam acontecendo também. Então estava tendo uma revolução no método científico e no método filosófico também, de se pensar. Era uma época muito mais racional e ele propunha aquela quebra com o classicismo. E também ele estava inserido naquela época da Reforma Protestante, então estava naquela quebra com a Igreja Católica, aquela revolução do pensamento, aquele pensamento do Copérnico, do Kepler, do helicentrismo, esse tipo de coisa. Então era esse contexto que ele estava inserido, naquele contexto de evolução, realmente, de mudar um pouco o pensamento, tanto a estrutura filosófica quanto a estrutura científica. Bom, o pensamento do filósofo, né, de Descartes, ele queria propor um novo método de racionalização das coisas, um novo método de conhecimento das coisas, porque ele acreditava que o erro vinha do mau uso da razão, do mau uso da razão do homem. E ele também criticava a corrente filosófica de Aristóteles, porque ele acreditava que era muito formal e ela não buscava verdadeiramente o conhecimento da verdade. E é por isso que havia essa quebra, com o classicismo da época. Com isso, nasceu o método cartesiano, que foi dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a evidência, que é não aceitar como verdade algo que não seja descrito como tal. Então precisa ter evidências para se acreditar em alguma coisa, em acreditar em tal fato e tornar esse fato como verdade absoluta. A segunda parte do método é a análise, que é dividir o fato em maior número de partes possível. Então, por exemplo, eu estou analisando alguma experiência científica. Ao invés de eu analisar a experiência num todo, eu vou pegar essa experiência, dividir em várias partes para poder compreender melhor essa experiência e poder também interpretar melhor esse pensamento, que seria no caso filosófico. A terceira parte do método era o método de síntese, que era analisar o problema da forma mais simples para a forma mais complexa. Então era caminhar devagar no meio dessa busca desse conhecimento, desse método. Então era separar as partes e também analisar das partes mais simples até as partes mais complexas, para a gente poder ter uma maior compreensão do fato. E a última parte do método era a enumeração, que era sintetizar, era realmente unir e analisar de novo todas aquelas partes que já tinham sido analisadas, que já tinham sido feitas, a fim de não omitir nada. Então, para realmente gerar aquela verdade absoluta, aquela verdade infactível e científica. Outra parte do pensamento de Descartes era a dúvida metódica. Descartes não era crítico, ele não era criticista, mas ele também não negava o criticismo, porque ele acreditava que isso poderia levar uma pessoa ao conhecimento. E por isso, com essa dúvida metódica, as pessoas chegariam àquele conhecimento inabalável, àquela verdade inabalável. Existem 3 partes dessas dúvidas, existem 3 tipos de dúvidas que eu vou esclarecer um pouquinho para vocês. O primeiro desses 3 estágios de dúvidas é os sentidos. Os sentidos, eles são falíveis. Então, eu sinto, mas eu posso falhar nesse sentimento. Eu posso, a partir desse conhecimento, através de um sentimento, não é uma verdade absoluta, porque precisa ter um teste para isso, precisa ter um método de experimentação para tornar isso uma verdade absoluta. O segundo estágio da dúvida é o sonho, que é aquele conceito de real versus irreal. Então é algo que vem da imaginação, é algo que vem também dos sentidos, né? Então é aquela dualidade entre real e irreal. E o terceiro estágio da dúvida é o gênio maligno, que é uma imaginação, é um pensamento que pode vir, só que também não é uma verdade absoluta. É colocado na nossa cabeça através dos outros e através de um gênio maligno. Então, muitas vezes, essa dúvida não é verdade e ela pode ser totalmente mentira, só que isso vem na nossa cabeça e a gente faz acreditar que isso é uma verdade absoluta, sendo que não é. Acredito que uma frase que todo mundo conhece do Descartes seja o cogito ergo sum ou pense logo existo, né? Inclusive a Billie Eilish postou aquela música, né? I think therefore I am. Isso aí é Descartes, tá? Uma citação de Descartes. Bilhagem na cultura, tô brincando. Enfim, ele acreditava que penso, logo existo. Se eu penso, eu tô existindo. O ser humano, ele é um objeto pensante.
Então, isso que define o nosso conhecimento. E como a gente pensa, a gente pode buscar razão, e a gente pode existir e ser cidadão e ser alguém ativo na nossa comunidade, e pensar de forma filosófica também. E por último, mas não menos importante, ele também nos traz os tipos de ideias. São 3 tipos de ideia que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. O primeiro tipo de ideia são as ideias inatas, que elas vêm pro pensamento por natureza, então a gente naturalmente nasce com essas ideias e elas apenas vão sendo afloradas ao longo da nossa vida. O segundo tipo de ideia são as adventícias, que são ligadas aos sentidos, então essas ideias vêm através do toque, através do sentimento, através do olfato, do paladar, e elas surgem a partir disso, da própria experiência de vida, no caso, né, do sensorial. O terceiro tipo de ideia são as imaginativas, que dá pra gente imaginar já o que são, né? Que elas são ligadas à imaginação. Então, são fruto daquelas ideias que surgem em nossa cabeça por causa da nossa criatividade, por causa da nossa imaginação e por causa dos nossos sonhos, assim como a gente tinha visto lá naqueles tipos de dúvidas e essas coisas, enfim. Então, gente, esse foi o vídeo sobre Descartes. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho pra você sobre o pensamento desse filósofo e esse tipo de coisa. Ele foi muito importante, ele foi super revolucionário. Na aula passada eu tinha dado pra vocês uma aulinha de Kant, e Kant era aquela pessoa que misturava o empirismo de Locke e o racionalismo de Descartes, né? Essas ideias inatas, essas ideias imaginativas, esse tipo de coisa. Então ele conseguia misturar os dois. Daqui a pouco eu vou dar uma aulinha de Locke, eu não sei se vou ser eu ou se vai ser uma outra professora, mas vai ter vídeo de Locke para vocês entenderem um pouquinho mais, para vocês poderem ligar para Kant, né? E é isso, esse foi o vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, conversem comigo sobre Descartes. Sigam aqui o canal também para poderem ter acesso a mais uns vídeos. Beijo, tchau, gente!